e transmitir. Tudo bem com você? Bom sábado, igreja querida! Eu gosto demais desse momento. Quando eu clico aqui no botãozinho no transmitir e aí você já está do outro lado, você começa a me ouvir e você já pode aí me dar um feedback se está ouvindo direitinho. Faz assim, para você dizer que você está me ouvindo, manda um feliz sábado, um Deus te abençoe, um louvado seja Deus. Eu vou entender que você aí está entendendo aqui, você está me ouvindo direito, está em alto e bom som e que a gente está em uma boa comunicação. Nós hoje temos mais uma vez um sábado de louvor e adoração ao nosso Deus. Glória a Deus por isso, não é mesmo? Que Deus seja louvado por mais esse dia, por sua vida, por nossa vida e porque Deus está sempre ao nosso lado. Hoje eu tenho um convidado especial que já está conectado aqui com a gente. Daqui a pouquinho também eu ligo para o nosso participante que vai pregar, que vai dividir a palavra de Deus aqui no nosso culto de adoração. E você não pode sair daqui porque esse daqui é o momento onde nós nos reunimos nessa igreja virtual para glorificar o nome do nosso Deus. Deixa eu fazer assim. Eu vou começar aqui com uma oração, mas antes disso eu vou convidar aqui meu amigo Daniel, que foi o convidado para esse sábado para participar aqui da nossa escola sabatina. Pronto, estou no meu lugar. Daniel, tudo bem com você? Bom sábado. Bom sábado, pastor, tudo bem? Feliz sábado aos nossos irmãos, muita saudade de vocês, viu? É muito maravilhoso estar podendo participar, todos nós aí, para podermos estar adorando, estudando a lição, louvando o nome do nosso Deus. Maravilha, Deus te louvado. Dá para ouvir direitinho você? Dá para me ouvir direitinho aqui? E agora que já temos tudo ok, que nossas tecnologias aqui funcionaram, nós vamos então entrar em contato com o Deus Todo-Poderoso, porque não dá para começar um culto sem pedir a presença desse Deus que sempre está ao nosso lado, sempre está disponível para ouvir aqui a nossa oração. Eu vou deixar que o Daniel, que está aqui do meu lado, ele possa fazer a oração no final e eu vou fazer essa oração agora para a gente começar esse momento de oração, tá bom? Então feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com Jesus e vamos estudar a Bíblia? Deus que está nos céus, muito, mas muito obrigado porque esse dia está começando e porque nós aqui já pudemos nos arrumar, já pudemos colocar a nossa roupa e agora nós estamos aqui, quem sabe no nosso sofá, quem sabe na cadeira ou então até mesmo ainda na cama, mas aqui glorificando o nome do nosso Deus. Nessa manhã, Pai, por favor, continua abençoando a cada membro dessa igreja virtual, independente da cidade, onde quer que nós estejamos assistindo, mas nós sabemos que o nosso Deus Todo-Poderoso sempre pode nos atender e sempre pode ouvir cada uma das nossas petições. Nesse momento, Pai, por favor, nos abençoa e ajuda para que a sua palavra seja estudada da maneira como o Senhor gostaria na nossa vida. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, que bênção a gente poder estar aqui. Irmão Daniel, ele está falando com a gente lá de Engenheiro Coelho, ele foi aqui membro das igrejas de registro, na verdade, frequentou algumas delas, eu não tenho certeza de quais, mas ele, por último, foi ancião aqui da igreja do Jardim Caiçara, onde a gente desenvolveu uma amizade, e ali ontem eu entrei em contato com ele e ele aceitou de pronto para participar junto com a gente aqui da lição da escola sabatina. Deus te abençoe aí, meu amigo, tudo bem com você? Pastor, tudo bem sim, graças a Deus. Está um tempo gostoso hoje, um bom momento para a gente poder estudar, analisar os estudos dessa semana que está se passando. É isso aí. Como eu sempre faço, a minha lição aqui, ó. Deixa eu fazer assim, aqui, minha lição aqui, ó. Vivendo pela palavra de Deus. O Daniel, olha lá, eu ia falar que o Daniel é adepto da lição virtual, ele tá com a física ali, ó, só para me quebrar. Eu tenho Mostra eles. na tela também, pastor. Então tá bom, então tá bom. Aqui a minha lição, você também precisa ter a sua lição para a gente poder estudar a palavra de Deus juntos. Essa daqui é a lição que eu escolhi para estudar. Você sabe de uma coisa, você tem que saber de uma coisa. Nosso trimestre acaba hoje. Então, hoje à tarde já é para você estar com a nova lição aí na mão. A minha lição já está aqui, já está compradinha, já está reservada aqui no aplicativo, basta eu abrir e estudar. Agora, se você não tem a assinatura da lição pelos meios digitais, se você não assina, se você não paga pela lição aqui nos meios digitais, você pode fazer o seguinte, você que mora na região de registro, eu vou dar uma dica para você procurar duas pessoas que eu conheço, pode existir outras, então desculpa aí se eu não estou citando o nome de alguém que faça isso, mas eu vou citar duas pessoas que eu conheço que
fazem parte do distrito aqui da Central de Registro que poderiam te ajudar com a lição da Escola Sabatina. A primeira pessoa é a irmã Cida Harder. Ela mora aqui na cidade de Registro e você que precisa de uma lição, procura ela. Ela tem lições da Escola Sabatina de todos os níveis para você continuar estudando a lição, tá bom? Se você por acaso não procurar ela, você pode procurar também o irmão Santino. O irmão Santino tem ali uma gráfica que funciona no centro da cidade e você também pode entrar em contato com ele e pedir uma lição da Escola Sabatina. Essas duas pessoas são as que eu conheço na cidade aqui que podem te ajudar com você ter a lição da Escola Sabatina. Mas vai que você está em outro lugar, igual eu, Daniel, igual algum outro amigo que está assistindo a gente aqui, de outra cidade, de outro país, não sei, procura algum lugar, mas tenha a lição da Escola Sabatina. Não sei se vocês estão ouvindo, mas minha filha está gritando ali, ó, isso mesmo, lição da Escola Sabatina, porque ela já está estudando a lição do rol do berço, que é a lição para os pequenininhos, e ela é recém-nascida, ela tem 10 meses, nem 10 meses ela não tem, ela vai fazer agora. E a gente já tem a lição para ela, a gente estuda a lição com ela e é uma bênção, é maravilhoso. E você também precisa ter a sua lição da Escola Sabatina. É aí que nós descobrimos onde está o verdadeiro cristão, aquele que busca conhecer da palavra de Deus. Porque tem um monte de gente por aí dizendo que conhece, mas que conhecer de verdade... Estou fazendo uma brincadeira aqui, mas para você poder entender onde é que a gente vai chegar com a nossa lição. Puxando esse gancho, eu já vou citar aqui um texto da Bíblia e eu vou já incentivar você a pegar a sua Bíblia, a palavra de Deus. Pega aí sua Bíblia, por favor. E eu queria, junto com você, na sua Bíblia, ler o texto de Tiago, no capítulo 1, no verso 22. E aí já vamos direto, né, Daniel? Bora para o estudo da lição. Livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 22. Se você não sabe onde está Tiago, acha Apocalipse e volta um pouquinho. Está bem ali do ladinho. Livro de Tiago, no capítulo 1, no verso... Cadê o Tiago? Tiago sumiu, achei. Tiago, no capítulo 1, no verso 22. Deixa eu ver aqui, olha só, tem vários amigos aqui. Antes de eu ler o texto, deixa eu citar aqui alguns amigos que já estão aqui juntos com a gente, tá bom? Então, olha só, o irmão Akira, lá de Juquiá, está aqui junto com a gente. Ele está agradecendo pela vida e pela chuva. Aqui na nossa região está chovendo desde quinta-feira. E Registro é uma delícia, pelo menos na nossa região aqui do Vale do Ribeira, quando é sol, é com gosto. E aí quando começa a chover, é com gosto também. Chove a semana, assim, não para, é uma delícia. O irmão Charles também está aqui junto com a gente, a Sebastiana, a Lázara, o Hélio Lucena, a Irani, a Vera Lúcia, o Antônio, a Miriam está aqui junto com a gente, a Cida, a irmã Maria Cecília, a Rosenilda, o Gilberto aqui do Jardim Caiçara, a Aline, que é a esposa do Daniel, também está aqui junto com a gente, já mandou um abraço aqui também. Deixa eu ver quem mais. Minha mãe e meu pai lá de Tatuí também estão aqui. A Kelly, o meu sogro, o Roberto, também está aqui junto com a gente. O irmão Cesari também está aqui, a Silvia. Deixa eu ver quem mais está aqui junto. Só para falar o nome de todo mundo antes de começar, tá bom? A irmã Eliane, a irmã Vanusa, a irmã Sheila já está aqui, o professor Joel, a professora Rosana também. Deixa eu ver quem mais. A Roseli, o Alessandro também está aqui. O Alessandro dei a dica de onde comprar a lição ontem, na verdade. Eu falei para ele procurar. A Érica, que está sempre aqui junto com a gente também. Ela assiste a gente lá do Rio de Janeiro. A Sueli Pereira, a Rosenilda Tanaka. E deixa eu ver quem mais. A minha tia Laurinda, também lá de Tatuí. A Sônia Reginaldo. A Bernadette, a Joelma. E acho que eu falei o nome de todo mundo. Ah, não. Dalciane. Bom dia, Dalciane. Que bênção que vocês estão aqui. Nós vamos fazer assim, ó. Eu e você vamos conversando junto com o irmão Daniel até o final da lição da Escola Sabatina. E como é que vai ser isso? Você com sua Bíblia, você com sua lição da Escola Sabatina, nós vamos então conversando aqui. Se você tiver um comentário, se tiver alguma coisa para acrescentar, manda para mim. Eu tenho aqui o controle, eu consigo ler, eu consigo então selecionar quais são os bons comentários para a gente poder ler aqui para que você possa participar também, tá bom? Então vamos lá, eu pedi para você abrir a Bíblia, Tiago, no capítulo 1, no verso 22, livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 22, e eu leio aqui na minha Bíblia, o verso 22 diz assim, ó: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Que é isso, Daniel?
Consegue me ajudar aí, meu amigo? Que negócio é esse de enganando-vos a vós mesmos? Então quer dizer que tem gente que está lendo a Bíblia e que não está lendo a Bíblia de jeito certo? Porque Ah, tem um monte de gente por aí que faz e diz que está fazendo o que a Bíblia fala. Mas será que eles estão mesmo fazendo o que é correto? Sim, infelizmente tem acontecido muito isso na nossa sociedade hoje, uma sociedade muito moderna, uma sociedade que as pessoas já acham que sabem tudo, já nascem sabendo tudo, a sociedade que cada vez vem mostrando que o que eu sei também já é o suficiente. Tem muitas pessoas assim. E esse texto é aquele famoso texto autoexplicativo, né? Já praticamente a lição toda está aqui. Só nesse verso já diz tudo a lição. Interessante demais. Tornai-vos, pois, praticantes. Já está falando aqui que eu preciso praticar. Se eu preciso praticar alguma coisa. Então, tornai-vos, pois, praticantes. Mas praticantes do quê? Aí vem aqui, praticantes da palavra. Olha que coisa. E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, eu posso me enganar, eu não vou enganar as pessoas. Eu posso me enganar achando que eu sei que estou fazendo certo. É aquelas pessoas que falam assim, não, eu já sei, já conheço, para mim tá bom desse jeito vai dar certo, é assim que eu fui a vida inteira e vou continuar sendo. Muito interessante esse verso. Eu parei exatamente no enganando-vos a vós mesmos, como a Bíblia falou aqui, do jeito que o Daniel comentou, porque me parece que até mesmo dentro da igreja existem pessoas que estão lendo a Bíblia, que estão ali decorando textos e a lição. Daqui a pouco a gente vai chegar nisso, mas a gente está fazendo só uma introduçãozinha rápida aqui. A lição fala sobre decorar textos da Bíblia. E não está errado você decorar, mas tem muita gente usando somente a decoreba para achar que tem aprendido alguma coisa da Bíblia. A lição logo ali no sábado mesmo, e eu gosto muito de marcar ali os textos que eu vou lendo, que eu vou gostando, a lição logo ali no sábado já coloca para a gente na nossa cara, assim como um ponto principal do que é que a gente vai estudar, dizendo assim, se nós não estivermos disponíveis a mudar o nosso eu, nós vamos ter uma leitura da Bíblia fria, uma leitura que não vale de nada, vazia. Quantas pessoas estão por aí tendo esse tipo de leitura bíblica, esse tipo de pseudo-aprendizado, esse tipo de relacionamento com o livro? Afinal de contas, muita gente lê a Bíblia para fazer duas coisas, né? Ou para procurar defeito nos outros, e aí é muito fácil ler a Bíblia para isso, ou então tem muita gente por aí procurando ler a Bíblia porque tem o interesse ali de encontrar umas curiosidades, umas coisas diferentes, mas isso daí leva ninguém a nada. O importante do conhecimento bíblico é mostrar a mudança que aconteceu em você. Daniel, antes de eu te passar, deixa eu falar aqui um verso que eu gosto muito. E quando eu ouvi esse verso, essa citação, eu decorei ela e eu tenho tentado levar ela para mim. Teve um pensador, eu não tenho ideia de quem foi, que disse o seguinte: já li a Bíblia muitas vezes e toda vez que eu encontrei textos na Bíblia, eu encontrei textos que precisavam fazer uma mudança. E todas essas mudanças aconteceram em mim. Muito Percebe bom. que é isso que nós precisamos entender a partir da Bíblia, não é? Por favor. Muito bom. Tem um estudo que eu estava fazendo no curso de teologia e o professor falou bem assim, ó, nunca tivemos numa época onde tem tanto teólogos ateus. Aí eu fiquei tentando raciocinar o que ele estava querendo dizer com aquilo. Tanto teólogos ateus, tantas pessoas que conhecem, estudam a palavra, pesquisam mesmo a fundo, mas justamente para procurar mostrar pontos contrários ou não viver aquilo que estão estudando. E não adianta nada, a própria lição fala, não adianta nada para nada, você conhecer muito, você ser uma das pessoas mais especialistas no estudo da palavra de Deus, mas não praticar nada daquilo que você conhece. É muito melhor você conhecer pouco e viver aquilo que você vai conhecer. Começar a praticar aquilo que você conhece, mesmo que seja aos pouquinhos. Isso, pastor, que eu acho incrível. As pessoas podem ler a Bíblia inteira todos os anos, mas se for estudando mesmo, todos os anos ela aprende coisa nova. E é a prática para ela naquele momento. O que ela está passando na vida é justamente o que ela vai aprender naquele momento. As dificuldades, aquelas pessoas que, por exemplo, têm decisões importantes para tomar, se for procurar na palavra de Deus, vai ter ali a resposta. A como se viver o relacionamento, vai ter ali a resposta. Então, tudo está escrito na palavra de Deus. A diferença é se nós vamos praticar ou não.
Ótimo, ótimo, é exatamente isso. É, não é incomum, tá? Eu vou contar um segredo aqui. Não é incomum a gente encontrar pessoas que estão só preocupadas em encontrar curiosidades bíblicas. Vez ou outra, eu tenho um amigo ou outro aí que me manda mensagem assim com frequência dizendo o seguinte: Pastor, Adão tinha umbigo ou não? Pastor, de onde veio, e aí, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? E acham que com isso estão realmente fazendo um relacionamento com a Bíblia. Mas esse tipo de relacionamento não é um relacionamento com a Bíblia. Eu gosto muito gosto muito de citar esse livro que a CPB, a Casa Publicadora Brasileira, que é editora da Igreja Adventista, aqui para o Brasil, ela tem, chama-se Curiosidades e Testes Bíblicos. E você que já tem um pouquinho mais do que 30 anos aí, como eu aqui, todos nós que somos adventistas há mais tempo, devemos nos lembrar daqueles cultos JA ou então MV, eu não sou da época do MV, mas eu sei que era desse jeito também, aonde ali a gente fazia algumas competições, talvez de textos decorados, talvez de curiosidades bíblicas, talvez de charadas bíblicas, e a maioria dessas charadas bíblicas, essas curiosidades, saíam desse livrinho, Curiosidades e Testes Bíblicos, que ajudou muita gente a montar um culto de JA, um culto jovem adventista. Só que existe um problema que normalmente quando a gente cria alguma coisa, tem sempre alguma coisa por trás. É como se fosse... sabe quando você toma um remédio e aquele remédio tem um efeito contrário em algum outro órgão dentro do seu corpo? É mais ou menos isso que acontece de vez em quando com algumas coisas que são criadas. Não estou falando que é errado a gente conhecer curiosidades ou testes bíblicos. Na verdade, é uma coisa maravilhosa você conhecer detalhes, conhecer minúcias da Bíblia. O problema é que tem muita gente vivendo somente nessas minúcias. Somente da pergunta pode ou não pode, somente da pergunta é ou não é. E as pessoas se esquecem de que o texto que tem dentro deste livro aqui, ó, dentro da palavra de Deus, esse texto, ele é um texto vivo. Eu achei o máximo a lição de domingo, porque ela começou falando pra gente sobre a palavra que é viva. E ali já colocou o ponto principal para todo estudante bíblico. Todo mundo que vai estudar a Bíblia precisa entender isso que eu vou falar aqui agora. Não dá para você estudar a Bíblia ou então conhecer todos os detalhes e as minúcias bíblicas sem que você tenha um relacionamento com o autor desta palavra. E aí eu pergunto para você, quem é o autor dessa palavra? É Deus, né? Amém, exatamente isso. É por isso que para a gente poder compreender esse livro aqui, nós precisamos estar em contato com o próprio autor da palavra. E se você gostar de aprender um pouquinho disso, volta lá nas lições de quinta-feira que nós temos feito aqui. O segundo estudo que nós fizemos foi sobre a Bíblia. E ali eu lembro de ter citado um texto, uma citação também de alguém dizendo o seguinte: esse daqui é o único livro que você lê junto com o autor. E aí eu busco na Bíblia quem é o autor, quem é que inspirou a escrita bíblica, eu encontro Deus Espírito Santo. Aí eu coloco para você uma dificuldade aqui, Daniel, e eu vou jogar você na fogueira agora, se você puder responder, e tenta me ajudar. Como é que eu digo, porque tem muita gente falando um negócio desse por aí, tá? Como é que eu encontro pessoas por aí dizendo que o Espírito Santo não existe, que ele não é um ser como a Bíblia relata, como os adventistas do sétimo dia acreditam, e mesmo assim querem compreender a Bíblia, querem poder abrir ali o estudo e poder entrar dentro dele? Como é que é possível isso? Se o senhor me permite, eu queria usar uma historinha da própria Bíblia para poder tentarmos chegar à explicação dessa pergunta, a resposta dela. Eu lembro do episódio que o próprio Espírito Santo, olha que interessante, o próprio Espírito Santo chegou para Filipe e falou: Filipe, você precisa ir para tal lugar para se encontrar com um rapaz, o eunuco. Foi o Espírito Santo que falou para ele fazer isso. Não foi da ideia dele, não foi, por exemplo, o próprio Jesus ou Deus, foi o Espírito Santo. A Bíblia deixa bem claro, foi o Espírito Santo. Vai até lá porque ele está tendo dúvidas sobre o conhecimento, ele quer conhecer, ele quer aprender a palavra. E não tem nada lá, não tem ninguém próximo a ele. Então, o Espírito Santo guiou o Filipe até lá. E quando o Filipe chegou no eunuco, eu acho isso interessante, que ele perguntou assim: você está compreendendo aí o que você está lendo? Ele estava lendo, se não me engano, a passagem de Isaías. Ele falou assim: como que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar?
Eu sei que a Bíblia não está escrito aqui, ali, mas eu imagino Filipe falando assim, bom, Espírito Santo, quem foi o autor de toda essa palavra, de tudo que está escrito aqui, ele me guiou até aqui para poder te orientar e responder justamente as suas dúvidas. Então, como devemos viver, como devemos aprender, tem que ser através do Espírito Santo. Só ele tem a capacidade de nos encaminhar até Jesus, de nos fazer viver essa palavra. Eu achei interessante isso no estudo da lição, que até para chegar até Jesus, o Espírito Santo precisa estar me guiando até ele. E isso não tem como tirar, não tem como eu, com o meu próprio conhecimento, com o meu próprio entendimento, querer achar as respostas para chegar até Jesus, achando que não preciso do Espírito Santo, achando que eu sozinho vou conseguir resolver essa questão. Se o senhor me pedir só mais um minutinho... Fica livre, vai lá. Quando eu servi o Exército, eu achava muito interessante. O comandante, ele passou um ano inteiro ensinando os recrutas, eu era um deles, ensinando os recrutas assim, existe duas coisas que você precisa colocar em mente, o imperito e o imprudente. E é interessante que a medicina usa esse mesmo argumento, muitos outros setores governamentais usam esse argumento, que é importante. E o imperito é aquela pessoa que nunca estudou, nunca buscou conhecimento e quer fazer as coisas. Então, ele não tem conhecimento para poder fazer as coisas. Às vezes, ele quer aconselhar um irmão, às vezes, ele quer, responder uma pergunta para alguém na rua sobre os escritos da palavra de Deus, e ele não tem conhecimento para isso. E tem aquela pessoa também que é o imprudente, é aquele que conhece muito, sabe bastante, mas não faz. E o pior ainda, nem vive aquilo que estuda. Então, para isso acontecer, eu preciso do Espírito Santo. Fazendo uma comparação bem simples aqui, desse exemplo que o Daniel colocou, o imperito talvez não seja o pior de todos os problemas, apesar de ser também. Mas talvez o imprudente, que é aquele que tem a capacidade de poder estudar, mas talvez não estudou, talvez não foi atrás. Ou então, vamos colocar aqui o imperito de outra forma, talvez o imperito seja o cristão adventista do sétimo dia que tem a palavra de Deus, que tem o estudo da Bíblia, que estudou a Bíblia antes de ser batizado, que buscou ali até aquele momento, até que entrou. E agora, depois que foi batizado, pronto, estou salvo. Uma coisa que é muito clara é que nós precisamos continuar tendo contato com a palavra de Deus, porque senão seremos ou imperitos ou imprudentes. E quando a gente fala de Bíblia, a gente não pode se esquecer do que Ellen White fala. Final da lição ali de domingo. Dá uma olhadinha lá, o último parágrafo tem um texto de Ellen White bem ali no meio. Eu vou citar aqui para vocês, tá bom? Aqui eu leio assim, ó. Ninguém é capaz de explicar as Escrituras sem o auxílio do Espírito Santo. Mas quando tomamos a palavra de Deus com o coração humilde e dócil, os anjos de Deus estarão ao nosso lado para impressionar-nos com as evidências da verdade. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 411. Viu só que maravilha? Quando a gente quer buscar da nossa própria força, segundo a Bíblia, segundo o Espírito Santo, que também inspirou Ellen White, também inspirou a Bíblia, é impossível a gente poder compreender as minúcias, os detalhes bíblicos. A gente pode até saber de algumas coisas de decoreba, mas saber de verdade já passa longe do conhecimento. Deixa eu puxar aqui alguns comentários de algumas pessoas que falaram. Eu vou ler todos aqui, eu não tenho problema nenhum de ler, até mesmo contraditório. Se você tem alguma ideia contrária, manda aqui para mim, por favor. A gente vai ler da mesma forma, a gente vai poder comentar do mesmo jeito, tá bom? A irmã Maria Cecília escreveu assim, ó. Mesmo se quiséssemos entender claramente o significado óbvio das palavras das Escrituras, não teríamos o desejo de segui-las sem a obra transformadora do Espírito Santo em nosso coração. Nilza, deve ser Nilza, eu imagino, deve ter escrito errado aqui, eu não sei. Ela mandou aqui... Ah, não, esse aqui não é um comentário, desculpa. Nilza deve ser parente nosso aqui. Vamos lá, o meu irmão Nicolau escreveu aqui, ó. O que é a palavra de Deus na Bíblia? É a inspiração divina ao homem através da sua revelação. Ele colocou um ponto de interrogação, mas eu vou dizer que isso aqui é uma exclamação.
A palavra de Deus, o que existe dentro desse livro, é a maneira como Deus se revelou ao ser humano e como ele se mostrou a nós. Por isso a gente não tem que colocar nossa vontade em cima, a gente tem que se sujeitar à maneira como Deus enxerga o que nós fazemos aqui. Deixa eu ver aqui quem mais está falando. A Genoveva, gostei do nome. Feliz sábado, irmãos. A palavra de Deus é um livro maravilhoso e ao estudá-lo, precisamos pedir a orientação do Espírito Santo para entendê-la, principalmente pôr em prática seus ensinamentos. Deixa eu ver quem mais escreveu aqui. Aqui, ó, Bernadette. A Bíblia é nosso guia, mas temos que pedir a orientação de Deus para entendê-la, senão ela é um livro qualquer. E aí eu pergunto para você, Daniel, como é que eu faço para esse livro não ser um livro qualquer? Como é que eu faço para esse livro, a Bíblia, ter essa validade que ela pede dentro do conhecimento ali, dentro do relacionamento de Jesus conosco? Como é que eu consigo fazer isso? Eu acho que o primeiro passo, pastor, é a gente reconhecer que esse livro, ele não é algo, apesar dele ter sido usado a palavra escrita pelo ser humano, ele não é algo revelado por um ser humano. Eu acho interessante quando Pedro, ele falou que tem alguns ensinamentos do apóstolo Paulo que são difíceis de compreender. E usando essa parte assim, que o Espírito Santo é um professor, nós temos que entender que nós não estamos sozinhos. Pode ser difícil de compreender algumas coisas, mas não estamos sozinhos. Tem alguém para nos ensinar, nos orientar. Que nem a White falou, nós não estamos sozinhos para resolver a questão de interpretar as Escrituras. Então, para mim conhecer, para mim entender, interpretar as Escrituras, para conhecer Jesus, tem que ser através primeiro de uma oração, buscando a presença do Espírito Santo, para que ele possa nos ensinar, que ele possa tirar todo o nosso próprio vontade de querer saber sozinho. Porque a gente tem esse negócio de começar a ler e querer entender do nosso jeito. Acho que é o que a gente tem que tirar. Com os nossos próprios conhecimentos, com o nosso próprio entendimento. Mas se a gente buscar só o Espírito Santo, é o suficiente para você compreender tudo que está escrito nesse livro. É isso aí. Para resolver. É isso aí. Se você for para a lição de segunda-feira, como a gente aprendeu aí, você vai ver que Jesus ensinou coisas para a gente. E quando Jesus esteve aqui, a expressão que a gente mais lê ali sobre o relacionamento de Jesus não era nem com a humanidade, mas era que às noites ele passava em contato com Deus, ou seja, o comecinho da manhã ali. E no que é que se transforma isso? O que é que se transforma o relacionamento de Jesus com o Deus Todo-Poderoso? Afinal de contas, Jesus é Deus, mas quando ele estava aqui, ele estava deixando de lado a natureza de Deus dele para que ele pudesse viver como ser humano e pudesse viver aqui como ser humano. Só que agora aqui, como ser humano, o que ele precisava era o contato com o Deus Todo-Poderoso, e ele faz isso de maneira excepcional, dando para a gente não somente a regra, como se fosse ali um livrinho com um manual dizendo faça isso, faça aquilo, faça aquela outra coisa, mas o que Jesus faz ao estar aqui na Terra é dar para a gente o exemplo. Será que não é isso que precisava para a gente poder aprender um pouquinho da palavra de Deus? Porque quando Jesus dá o exemplo para a gente, sabe o que ele faz? Ele lê a Bíblia, ele conhece a Escritura, ele cita a Escritura. Eu achei muito legal como a lição coloca de maneira muito clara que Jesus tinha em mente, de cabeça, decorado, vários trechos da Bíblia, se não fosse a Bíblia completa, que era o Antigo Testamento na época, e ele cita quando ele é tentado. Jesus citar o texto bíblico enquanto ele é tentado não é por acaso, mas é porque ele tinha um objetivo de, primeiro, lidar com a tentação da maneira como Jesus preparou para que nós pudéssemos lidar com a tentação. E como é que é? Usando o texto, ou seja, a própria palavra de Deus. Se você quer lidar com a tentação, não adianta você colocar suas palavras, porque as suas palavras são falhas, são pecadoras, são pecaminosas, mas a palavra do Deus Todo-Poderoso, aquele que preparou a Bíblia para você, ela é pura, é perfeita, é santa. É isso que a Bíblia é, não é? Então, você quer usar um texto para você poder lidar com a tentação? Usa a Bíblia, porque a Bíblia é o jeito certo. Só que para isso você precisa conhecer, e mais, porque a lição falou aqui que Jesus não conhecia o texto, simplesmente o texto decorado. Por exemplo, tem uma galera aí, e eu vou falar desse jeito para ficar bem simples para todo mundo, tá bom?
Tem muita gente por aí que conhece e sabe decora aquele texto. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Acho que é isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Legal, muito bom. Só que ninguém lê a perícope, que é o trecho que tem antes e o trecho que tem depois. Porque para Paulo poder usar a expressão tudo posso naquele que me fortalece, ele tinha contado como tinha sido a vida dele antes. Ele tinha contado o que é que ele sabia que ia acontecer com ele. Percebe que o tudo posso naquele que me fortalece de Paulo, ele é envolto de muitas outras coisas. E para você poder usar o tudo posso naquele que me fortalece, não adianta você estar querendo na sua vida uma mansão, um carro do ano, porque não é isso que Deus está falando. Deus está usando Paulo ali para poder usar essas palavras para te contar um exemplo de cristianismo. E aí sim, você vai poder entender o tudo posso naquele que me fortalece. Só que para isso você precisa conhecer a Bíblia. Quando Jesus utiliza ali, por exemplo, para falar para o inimigo, em Mateus no capítulo 4, quando acontece a tentação de Jesus, ele não usa aquelas expressões fora do contexto. Na verdade, ele tira os textos do Antigo Testamento e coloca eles exatamente no contexto correto para que as palavras fizessem sentido. Talvez faltasse isso um pouco para a gente, como cristãos, nesses últimos dias, né, Daniel? Verdade, pastor. Eu acho isso mesmo, porque Jesus, ele além de só citar as Escrituras, porque ele vivia as Escrituras, ele conhecia as Escrituras, ele também ensinava os seus discípulos, ele fazia os discípulos se voltarem para o que estava escrito, para as Escrituras, para compreender. Dos objetivos de Jesus aqui foi realmente ensinar os discípulos sobre o que está escrito. Tanto que ele falava assim, está escrito. E o que eu acho legal também é que quando Jesus ressuscita, fica o tempo os 40 dias aqui e depois sobe, a ascensão de Jesus, aí os discípulos começam a escrever o Novo Testamento. Eles não só escreveram aquilo porque o Espírito Santo só tocava e falou, escreve isso aí. Na verdade, muita coisa ali é porque eles já viviam aquilo, eles tinham conhecimento do que estava sendo escrito. Eles tinham uma intimidade com Deus tão grande, uma convivência com Deus tão grande, que não tinha dificuldade nenhuma do que eles estavam escrevendo. Cada um, o que escrevia, o que eram tocados, o que eram inspirados a escrever. Eu acho isso muito legal, que antes de escrever, eles já estavam vivendo aquelas coisas. E nós precisamos ser assim. Nós precisamos ter uma comunhão com Deus para que podemos passar a compreender melhor o que está escrito. Muito legal. Se a gente puder entender, então, o que a lição está falando aqui para a gente é que Jesus, ele não descumpriu e não desautorizou nada do que a Bíblia falou. A lição de terça-feira falou um pouquinho sobre isso, que tem muita gente que usa as palavras de Jesus para dizer que a Bíblia, o Antigo Testamento foi desautorizado por ele, por isso a gente não tem mais que guardar a lei de Deus, os 10 mandamentos, mas Jesus nunca falou nada contra a Bíblia. Na verdade, ele usava, como Daniel citou aqui, ele usava sempre a Bíblia para dizer para a gente o seguinte: as Escrituras dizem tal coisa e vocês precisam seguir as Escrituras. Olha aqui, vocês estão pregando as Escrituras errado. Volta aqui que eu vou explicar para vocês o que a Escritura está falando. E Jesus o tempo inteiro faz isso. Eu gostei dos exemplos aqui que foram colocados do Sermão do Monte, ali em Mateus no capítulo 5, só que Jesus nunca enfraqueceu a autoridade das Escrituras. E ali tem o comecinho do último parágrafo, na lição de terça-feira, diz assim, ó: longe de enfraquecer a autoridade das Escrituras, Jesus constantemente as defendeu como um guia confiável e fidedigno. Olha que legal! Ele afirmou claramente no mesmo sermão: não pensais que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. E aí tem gente que acha que esse cumprir significa desfazer ou então completar pela última vez. Não foi isso. Jesus veio para realizar, para dizer que era possível para ele, para Deus, para um ser sem pecado, viver essa vida aqui sem nenhum pecado e poder pagar pelo nosso pecado. É isso que Jesus veio fazer. E é isso que é nesse Deus Todo-Poderoso que nós precisamos acreditar. Talvez seja aqui um problema que nós temos, e eu vou sair um pouquinho da lição para a gente poder entender um outro ponto aqui. Eu estava falando com o Daniel uns 5 minutinhos antes da gente entrar aqui ao vivo sobre exatamente isso.
Tem muita gente por aí querendo usar as palavras de Jesus para desautorizar o Antigo Testamento, porque todo o Antigo Testamento aponta para Jesus e as pessoas fazem isso de maneira inconsciente, elas não sabem o que é que elas estão fazendo, mas elas estão, no fim das contas, dizendo para elas mesmas que elas podem vencer sozinhas. E aí, por isso, existem tantas distorções no cristianismo. Por exemplo, você já ouviu alguém aí falar que uma regra de vestimenta te leva para o céu? Você já ouviu aí alguém falar que uma regra de alimentação te leva para o céu? Você por aí já ouviu alguém falar, dentro da igreja adventista, por acaso, que esse comportamento, aquele comportamento é o que Deus pede para você? Quando, na verdade, para salvação, e escuta bem o que eu vou te falar aqui agora, para a salvação, Jesus só pede uma coisa. João 3,16. Pois todo aquele que nele crer, a salvação vem de Cristo. Nós só temos uma coisa a fazer, é crer, entregar a nossa vida nas mãos dele. O resto vem de Cristo. E aí muitas pessoas fazem isso de maneira desavisada e elas acabam tirando Jesus do trono que ele deveria estar, do lugar especial que ele deveria estar, colocando ele como se fosse um ser humano, fraco, pecador como nós. Jesus não foi esse. Jesus sempre foi Deus e sempre será Deus. O Deus que esteve com a gente e nos guiou por todo o tempo. E a gente agora tem que olhar o exemplo dele e seguir o exemplo dele, é lógico, só que não para a nossa salvação, mas para a gente poder copiar e talvez tentar alguma coisa que nós consigamos por aqui. Compliquei demais ou não, não sei, mas é isso que a gente precisa saber. Fala aí, Daniel. Perfeito, tá perfeito, pastor. Eu gosto muito de um dito popular que um texto sem o seu contexto vira um pretexto. E às vezes, assim, um pretexto para defender o meu ponto de vista. Isso é que é pior. Eu, às vezes, uso aquele texto isolado para tentar defender meu ponto de vista. Jesus, justamente quando falou essa questão de que eu não vim abolir, eu vim cumprir. Eu acho isso, assim, às vezes, tão autoexplicativo, falando, gente, se eu não vim modificar, abolir ou cancelar, modificar ou cancelar, ele já está dizendo, eu não vim fazer nenhuma dessas opções. Eu vim ser um cumpridor que nem vocês. Eu vim exatamente essa linha que o senhor chegou, pastor. É a primeira vez que eu vejo dessa forma, assim, tão autoexplicativo. Gostei muito do jeito que o senhor falou, que é a primeira vez que eu vejo dessa forma, assim, que Jesus veio para provar que é possível um ser sem pecado cumprir a lei de Deus. E era justamente isso que Adão e Eva eram antes de pecar. Eram perfeitos e poderiam sim cumprir a lei de Deus. Lúcifer também, antes do pecado, era perfeito e poderia sim cumprir a lei de Deus. E Jesus provou isso. Eu achei isso muito legal do jeito que o senhor colocou, muito bacana mesmo. E Jesus é isso. Eu gostaria de usar um exemplozinho bem rapidinho assim, que tem uma denominação que eu acho interessante, que eles falam assim, hoje vamos ver o que Jesus, o que Deus tem para revelar para nós. Então eles pegam a Bíblia, abrem em qualquer livro, vai lá, coloca o dedo e fala, essa é a revelação de Deus para nós hoje. Só que interessante é que tem um episódio que até é um pouco engraçado, que uma vez eles fizeram isso e foram ler e estava assim, eu estou dizendo na questão do perigo de tentar ler a palavra de Deus dessa forma, como se fosse um sorteio. Falar, Deus vai falar comigo hoje dessa forma, não é assim. E eles foram lá, colocaram o dedo, estava assim, e Judas foi e suicidou. Não, peraí, vamos mudar a página aqui. Aí foi, colocou o dedo de novo, colocou o que vai e faça o mesmo. Aí foi de novo, passando a Bíblia, colocou, e o que tem de fazer, faça depressa. Então, imagine se fosse dessa forma, para poder estudar, compreender, conhecer o amor de Deus, porque esse é o objetivo da palavra de Deus, é conhecer o tamanho do amor de Deus para conosco. Perfeito o que você falou, e vamos deixar claro uma coisa aqui, ó. A irmã Maria Cecília falou o seguinte: mesmo que quiséssemos entender claramente o significado óbvio das palavras das Escrituras, não teríamos o desejo de segui-las sem a obra transformadora do Espírito Santo. O objetivo da palavra de Deus não é encontrar defeito no irmão. Perfeito. Entendeu? O objetivo não é ver o quanto o Daniel está errado, o quanto o Lúcio está errado, o quanto o irmão esse, o irmão aquele, eu não vou citar o nome de mais ninguém, só nós dois estamos na reta aqui, tá? Enquanto esse ou aquele pastor, enquanto aquilo ou aquela outra coisa estão acontecendo errado. O objetivo da palavra não é apontar o dedo, mas é a gente perceber o quanto nós aqui, ó, estamos equivocados quanto à nossa visão de perfeição.
Gostei muito de um comentário da lição, e eu gosto de falar desse jeito, viu, Daniel? Se alguém aí tem estômago, é estômago mesmo, você precisa aprender a ouvir com a mente, assim, de propósito. É, se você tem estômago, procure durante essa semana o comentário da lição do Contra a Cultura, da Novo Tempo. Ele passa toda sexta-feira na Rádio Novo Tempo. Eu não sei em qual horário, mas você pode procurar aí Rádio Novo Tempo Contra a Cultura. Você precisa ter estômago porque eles falam coisas diferentes, coisas que têm a ver com nós aqui. A gente de vez em quando fica procurando defeito no próximo e não é esse o objetivo. E eles disseram assim lá em um dos comentários: muita gente por aí está usando a palavra de Deus como o inimigo tem usado. Sabe como? O inimigo pega a palavra de Deus, lê lá, por exemplo, Daniel, o livro de Daniel, no capítulo 3, no capítulo 4, e vê ali os capítulos, os capítulos da Bíblia, do livro de Daniel, e lê ali como se a gente fosse os perfeitos e santos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Misael, Azarias e Ananias. Nós somos esses três. Sabe por quê? Porque nós somos perfeitos, porque nós não nos curvamos diante da estátua. Mas você quer saber qual que é a verdade mesmo? As características descritas ali, para nós compararmos com a gente, não são as características de Misael, Azarias e Ananias. As características que nós deveríamos tentar nos enxergar são as de Nabucodonosor. As características que nós deveríamos tentar nos enxergar são as características do que contrafaz o poder de Deus, ou seja, do bicho terrível e espantoso, dos reinos ali que foram se seguindo e nenhum deles ouviu a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos assim mesmo. Só que a gente de vez em quando quer mudar a história, a gente quer se enxergar como se fôssemos santos, como se fôssemos perfeitos. E nós não somos santos e perfeitos. Quando a Bíblia usa o texto lá do profeta do Antigo Testamento, vós sois nação santa, sacerdócio real, povo escolhido por Deus. Sabe o que é que Deus está querendo dizer com aquilo? Que nós fomos escolhidos para sermos transformados por Ele. Não porque nós éramos santos, não porque nós somos perfeitos, mas porque nós somos os mais pecadores de todos. Olha o exemplo dos discípulos, eu acho o máximo quando a gente compara com os discípulos, porque a gente olha para os discípulos e vê só os discípulos depois que Jesus transformou a vida deles. E a gente vê Pedro, que ajudou ali na consolidação da igreja, a gente vê ali Paulo, que espalhou o evangelho por muitos lugares, a gente vê ali Tiago como o grande baluarte da igreja, e a gente esquece quem eles eram antes da transformação de Jesus. Sabe quem eu sou? Eu sou muito parecido com Pedro. Pedro, aquele bicho bruto, que olhava para todo mundo e dava logo patada. E se eu não tomar cuidado, eu continuo sendo daquele jeito. Porque o objetivo da palavra é a mudança em nosso coração. Todas as mudanças que eu tenho que encontrar na palavra, que é viva, que é eficaz, onde eu encontro ali o exemplo de Cristo, elas têm que me servir para que eu faça uma mudança em mim mesmo. Melhor, vou mudar essa frase. Elas têm que me servir para que eu permita que o Espírito Santo venha fazer a mudança na minha vida. Aqui está o ponto. Porque eu também não consigo fazer a mudança. Lembra do apóstolo Paulo? E aí vou tentar me comparar com o apóstolo Paulo. Não como pregador, não como um excelente missionário, mas vou me comparar com o apóstolo Paulo de verdade. O perseguidor, o arrogante, aquele que olhava para o ensino de Cristo e muitas vezes dizia assim, esse cara é um mentiroso. Só que quando eu sou esse, eu tenho que ser jogado no chão por Deus Espírito Santo, tenho que ficar cego por Deus Espírito Santo, para que então eu possa ver a Cristo e aí possa ter a mudança na minha vida. Olha só que profunda que foi essa lição, e você não enxergou isso na lição, irmão? Ô irmão, volta lá para a Bíblia, que a Bíblia fala isso o tempo inteiro. Eu não estou falando nada de errado, não estou falando nada de diferente do que a Bíblia sempre repete para a gente. Eu e você não temos que procurar o nosso exemplo, ou melhor, a nossa imagem como os perfeitos que são citados na Bíblia, como os mais próximos da perfeição, mas nós temos que nos enxergar ali como os fracos, os pecadores, porque é isso que nós somos, porque só assim Jesus vai poder fazer uma mudança no nosso coração. E pastor, gostei porque isso, a gente estava fazendo culto aqui, eu e minha esposa, e a gente estava estudando aquele texto que às vezes a gente vê as palavras de Jesus como um ofensivo, como assim, Jesus está atacando, Jesus está brigando com alguém. Não,
Se nós pararmos para entender justamente a mudança que Jesus quer na nossa vida, a gente vai entender aquele texto que ele fala assim, ó, primeiro tire a trave do teu olho para depois você corrigir o teu irmão. Isso é uma bênção. Isso não é um castigo, ou falando assim, você não está pronto para isso. Na verdade, Jesus está falando assim, ó, é possível, meu irmão, através de mim, você ajudar o próximo, mas primeiro, olhe para você, comece a corrigir o que você tem, porque se você estiver, não estou dizendo perfeito, porque isso aí só com Cristo, depois da volta dele, mas se você estiver assim, tirado a trave do teu olho, aí vai ser possível, através de mim, você poder ajudar aquele irmão que está precisando de ajuda. Então, a gente não pode ver as correções de Jesus como algo que está me atacando, pelo contrário, é a preocupação dele para que eu seja uma pessoa melhor, porque eu estou representando ele aqui na Terra. As pessoas conhecem a Jesus, muitos que não têm acesso a essa palavra escrita, o acesso delas à palavra é o meu estilo de vida, é a minha forma de viver. Então, por isso que eu tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que saber como eu estou lidando na sociedade, como eu estou lidando com o meu próximo, que eu sou a mensagem. Eu gostei daquele tema do J.A., épocas atrás. Eu sou a mensagem. E isso é uma verdade tremenda. Então, a gente tem que pegar os ensinos de Jesus e colocar em prática como algo maravilhoso de transformação para a nossa vida. E ter certeza que essa transformação é só através dele. Só através de Cristo. Eu vou aqui para o meu computador ler os comentários, que tem bons comentários aqui, ó. Deixa eu ver quem escreveu aqui um bom comentário. Foi a Dalciane, escreveu assim, ó. Uma parte importante no texto, na tentação do deserto, é que Jesus usa a palavra, ou seja, textos bíblicos, e ele ordenou que o diabo saísse. E essa autoridade o Senhor nos deu para vencermos as tentações. Sim, exatamente, desde que nós estivermos gastando tempo do nosso dia. E eu vou puxar esse assunto, segura aí, Daniel, esse aqui é o assunto agora. Nós precisamos gastar tempo do nosso dia para estar em contato com Deus. Me lembra isso daí, Daniel, por favor. Outro comentário aqui, ó, o meu amigo Hélio Novaes está aqui, ó, de Miranda. As escrituras devem ser interpretadas a favor de Cristo e não contra ele, como tem gente querendo inverter a sequência bíblica. Mas deixa assim. Minha tia escreveu assim, ó, tia Cássia, se Jesus estava disposto a seguir a Bíblia, por que deveríamos fazer diferente? Uma boa questão. Tem muita gente por aí querendo fazer diferente contra o que a Bíblia fala para a gente fazer. O irmão Charles escreveu assim, ó, quando lermos a Bíblia de forma regular, diária, com o coração sincero, que deseja buscar a presença de Deus gradativamente, com o tempo, com as leituras que fizermos, iremos conhecendo a Deus, aprendendo seus ensinamentos, transformando nossas vidas, porque a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E conforme a Bíblia também fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 105. Tem mais aqui, ó. Irmã Maria Cecília escreveu assim, ó. Todos os genuínos livros sagrados admitem que todos eles pregam e inculcam a Cristo. Esse é o verdadeiro teste pelo qual julgar todos os livros, observar se inculcam a Cristo. Isso aqui é uma frase de Martinho Lutero, muito legal. A irmã Sara escreveu aqui, ó, o significado da cruz é muito lindo para aqueles que têm Deus no coração. Nicolau escreveu aqui, ó, Cristo veio cumprir de maneira holística, ou seja, de maneira total as Escrituras. Dalciane escreveu aqui, ó, porque Nabucodonosor foi transformado, convertido e liberto. Assim somos nós hoje, necessitamos de transformação, libertações todos os dias. Tem mais dois, só eu vou terminar. Não, só mais um aqui. E eu vou ler aqui. A Bíblia é um tesouro a ser cavado com a ajuda do Espírito Santo. A irmã Sônia escreveu aqui. Muito legal, né? Quando a gente consegue entender um pouquinho, a gente consegue receber aqui a sua resposta, a gente fica muito feliz, porque a gente percebe que estamos também ajudando você a compreender um pouquinho mais sobre o que a palavra falou. Eu deixei um assunto em aberto e eu vou falar dela agora. Jesus, presta atenção no que eu estou falando. Somente teve capacidade de usar as palavras para o inimigo sair de perto dele por causa de uma coisa. Ele tinha passado tempo com Deus. Lembra quando acontecem as tentações? Em que momento acontecem as tentações?
É após uma quarentena. Jesus tinha ficado 40 dias. Daí que vem a expressão, tá? 40 dias ao lado de Deus. Ele tinha se separado do resto do povo. Ele tinha separado um momento para orar e para estudar a palavra. Nesse momento, ele, como um ser humano que estava investido como ser humano aqui na terra, ele então tem o poder de poder dizer o seguinte: se afasta daqui, Satanás. Sabe por quê? Porque ele não podia usar aqui o poder dele para benefício próprio. Jesus sempre teve poder de dizer para o inimigo sair de perto. Veja lá o exemplo de quando Jesus vem buscar o corpo de Moisés aqui na terra, quando ele vem ressuscitar Moisés e levar para o céu. Nesse momento, o inimigo aparece e fala assim: você não tem direito não. Só que Jesus fala assim: sai daqui e Deus te repreenda. Ou seja, o que é que ele está dizendo ali? Eu tenho autoridade e você fica quieto. Só que quando ele está aqui como ser humano, ele precisa se revestir do poder do Deus Todo-Poderoso que está no céu. Da mesma forma acontece com a gente. A lição falou de maneira muito sábia na quarta e depois um pouquinho na quinta-feira também. Nós precisamos separar um momento para que a gente possa decorar, para que a gente possa ter uma vivência com a palavra de Deus. Essa vivência não aparece de um dia para o outro. Não é assistindo um vídeo do YouTube, não é ficando ligado aqui na live que nós estamos fazendo. Você só vai ter contato com a Bíblia de maneira genuína, com Deus da Bíblia de maneira genuína, quando você estiver separado no seu horário, que pode ser corrido, que pode ser calmo, que você esteja inventando coisas para fazer durante a quarentena, mas quando você tiver separado tempo para falar e para ouvir sobre Jesus. É isso, Daniel? Com certeza, pastor. A gente usa como exemplo essa pandemia. Imagine quantas milhões de pessoas estão no mundo hoje estudando, fazendo de tudo, testes para poder tentar achar uma cura, uma vacina. Quantidade de pessoas que estão passando dias e noites para poder resolver esse problema que o mundo hoje enfrenta. Quando a palavra de Deus fala assim, examinai as Escrituras. Exame, para mim, eu entendo como você investigar, como você parar o momento. Você não pode simplesmente pegar a palavra de Deus, ler correndo, pegar um verso bíblico, ler correndo e sair para o trabalho porque você está atrasado e esquecer do restante e não ter tempo para Deus. Então, não vai funcionar, você não vai aprender nada dessa forma. A própria palavra ensina que você precisa calmamente estudá-la. O senhor falou um negócio aí, rapidinho, eu achei interessante, vou encurtar por causa do tempo. Tem um comentário na internet aí sobre o tal da Terra plana, que é um negócio muito que está vindo num auge muito grande, e tem um reitor que fala assim, como é que pode, pleno século XXI, um reitor da Unicamp, em pleno século XXI, tendo que provar de novo o formato da Terra. Aí tem um menino que põe um comentário assim, eu assisti um mês de vídeo e me convenci que a Terra é plana. Aí eu tenho um comentário que eu ainda coloquei, eu falei assim, amigo, esses cientistas, esses especialistas passaram 5 anos da vida deles estudando física, geologia, ou seja, pessoas que passaram estudando mesmo, ainda continuam estudando, e você, apenas um mês de vídeo, conseguiu descobrir que realmente a Terra é plana. Então, não é dessa forma que a gente vai aprender as coisas. Nós precisamos realmente investigar, estudar a palavra de Deus, porque tem uma coisa muito importante nela, pastor. Jesus falou assim, vocês julgam ter nela a vida eterna. E é verdade. A minha salvação está escrita neste livro. E eu preciso levar isso a sério. Eu preciso entender que aqui eu acho conhecimento para a salvação. Não é só lendo que eu vou ser salvo, porque a salvação, o senhor já explicou que a salvação é graça. Mas eu digo assim, conhecer a salvação, por onde ela vem, qual é o caminho, está aqui. E eu não posso perder mais tempo, não tem mais nada importante nessa terra do que a minha salvação. A salvação daqueles que eu amo. Por isso, nós precisamos passar mais tempo falando com Deus, mais tempo em comunhão com Deus do que fazendo outra coisa. Perfeito. Exatamente isso. E para o povo não brigar comigo, Daniel, deixa eu falar da lição de quinta-feira aqui. O pessoal sempre não. Teve um dia aqui, é uma brincadeira que eu estou fazendo faz um tempo já. Teve um dia que eu estava na lição de terça para quarta e tinha falado por cima dos outros assuntos. Aí alguém falou assim, tá vendo aí, ó? Quando o pastor vai falar da lição, não chega na quinta. Eu falei, vou chegar agora, quer ver, ó? Lição de quinta-feira. Lição de quinta-feira, memória e canção. Sabe o que a lição está falando nessa lição? É importante, importantíssimo você decorar, ter de cabeça, você
assimilar os conceitos bíblicos. Vou te contar um negócio aqui. De vez em quando vão aparecer textos ou contextos ou então explicações bíblicas que você não vai saber. Que você vai precisar buscar o pastor, o ancião, você vai precisar buscar o estudante mais ávido da Bíblia, talvez um irmão lá que você conhece, que conhece muito mais a Bíblia do que você. Isso é normal, mas você precisa ter na sua mão, na ponta da língua, os argumentos necessários para defender a sua fé. Entendeu? Se alguém te perguntar o que é Adventista do sétimo dia, se alguém te perguntar o que é cristianismo, quem foi Paulo, quem foi Cristo, quem foi Tiago, quem foi João, quem foi Isaías, você precisa conhecer, não por um conhecimento vazio, ou como a gente diz, uma cultura inútil. Não é uma cultura inútil, é uma cultura que vai te ajudar a trazer pessoas aos pés de Jesus. A Miriam, aqui do Jardim Agrochá, ela comentou uma coisa legal aqui. Qual que é a expressão lá do militarismo que você falou, Daniel? São dois nomes. Imprudência e imperícia. Tem o imprudente, tem o imperito, e ela falou aqui que também tem o... Eu vou puxar o comentário dela para não falar bobeira. Ela falou aqui que tem o imprudente, tem o imperito, mas o pior de todos é o negligente. Legal. Fica ligado. Quem é o negligente? Tem o imprudente, que é aquele que conhece, mas não toma os cuidados para usar o que ele conhece. Tem o imperito, que é aquele que não conhece, mas acha que tem que fazer, simplesmente por fazer. E tem o imprudente. Não, desculpa, eu esqueci aqui o nome. Tem o negligente. O que é o negligente? O negligente é aquele doido que conhece até um pouco da palavra de Deus, só que ele não conhece a ponto de poder manejar bem. E aí eu vou te contar um outro segredo aqui, Daniel. Existem muitas vezes que a gente vai para a igreja e que a gente chega lá e fala assim: irmão, abre sua Bíblia no livro de Isaías, um dos maiores livros da Bíblia, e a pessoa fica caçando o Novo Testamento. Peraí. Ou então, já viu gente fazendo assim? A pessoa não tem ideia do que está fazendo com a Bíblia na mão. Ou seja, ela nunca abriu a palavra de Deus durante a semana. E eu não estou julgando ninguém, eu estou dizendo para você que nós percebemos, infelizmente. Teve um dia que eu cheguei numa igreja, e eu gosto de contar isso, que eu já contei em todas as igrejas aqui. Teve um dia que eu cheguei numa igreja e falei assim: vamos lá, pessoal, vamos aprender hoje sobre os 10 mandamentos. Abre sua Bíblia aí nos 10 mandamentos. E fiquei assim, parado com um sorriso, esperando que a igreja fizesse, Êxodo no capítulo 20, vamos lá. O pessoal não fez. A maioria das pessoas ficaram assim, olhando para mim com a Bíblia fechada, esperando que eu dissesse onde estava. E eu disse onde estava. Só que muita gente não tem ideia de como defender a própria fé, de como dar razão para a própria fé. Sabe o que significa isso? Negligência. Nós temos a palavra. Hoje nós temos liberdade de culto. Presta atenção. Nós temos liberdade de culto. Isso quer dizer que você pode pegar a tua Bíblia, você pode estudar sua Bíblia e você pode aprender dela. Entendeu? Isso significa que você não precisa depender de pastor. Você não precisa depender de líder religioso. Você pode ir direto a Cristo. Você não precisa ser negligente. Você pode sim conhecer da palavra, decorando a palavra. E se for preciso, use as canções. Quantas canções maravilhosas existem. Vou usar aqui 2 exemplos. Tanto nos hinos que foram compostos para serem colocados ali no inário adventista, que só uma dica para quem aí não sabia, está em revisão. Vai haver um novo inário daqui a alguns anos aí. Existe um novo inário, existe um inário adventista que traz ali hinos antigos para você poder se lembrar, para você poder cantar, mas também existem outros hinos, outras músicas que foram compostas, que falam da palavra, que usam esse livro aqui como base, e você também pode conhecê-los para que a sua mente fique ávida, fique ligada, e assim você também possa ter como defender a razão da sua fé. Daniel, tem mais alguma coisa para falar? Eu já fiz passar do tempo aqui. Você pode falar mais um pouquinho e depois eu pedir para você, por favor, termina com uma oração. Só um minutinho, acho que tem aqueles irmãos mesmo que às vezes só tem o tempo de estudar a Bíblia no momento de sermão na igreja, no dia de sábado. E interessante que às vezes o sermão ele acaba saindo e fala: não, isso aí não foi para mim hoje não. Esse sermão valeu para outro, mas para mim não valeu. Então tem esses irmãos também. A igreja tem muito material de apoio para poder ajudar os irmãos a compreender as Escrituras. Não é um acréscimo à Bíblia.
Pelo contrário, são comentários de pessoas como Ellen White inspirada, que estará nos ajudando. Tem material de outros escritores da igreja que usa também arqueologia, usa história, para poder a gente passar a compreender melhor o que está escrito, entender o que foi escrito na época daqueles apóstolos, na época dos profetas, para entender o contexto que eles viviam. E eu agradeço, pastor, o convite aí, foi muito bom estar com nossos irmãos aí, pelo menos em oração, em o mesmo objetivo de louvar a nosso Deus. Foi muito gostoso, vou continuar sempre assistindo, acompanhando. Obrigado mesmo pelo convite, foi um prazer. Eu queria mandar um beijo para minha mãe que está lá na Bahia, o meu filhinho Nicolas está em São Paulo, então assim, foi um prazer muito grande. Muito obrigado, foi maravilhoso. A minha esposa aqui que está assistindo, acompanhando com a gente, um beijo muito grande para ela também, minha sogra, e agradeço de coração. Valeu, amigo. Deixa eu dizer uma última coisa aqui e aí eu vou pedir para você fazer a oração, tá bom? Meu sogro, Roberto Cardoso, aqui, se você quiser encontrar meu sogro, ele está aqui na timeline. Ele escreveu assim, ó: nós cristãos, infelizmente, não vivemos o evangelho que pregamos. Infelizmente, a maioria de nós não vive. Por isso, Charles Spurgeon, um grande pregador inglês, disse o seguinte: eu me tornaria cristão se não fosse pelo exemplo dos cristãos. Não seja esse mau exemplo que vive por aí. Seja o bom exemplo da pregação do Evangelho, do andar ao lado de Cristo Jesus. Essa é a dica para todos nós, tá bom? Daniel, termina por favor e muito obrigado por sua presença, obrigado porque você esteve aqui junto com a gente, porque você ajudou a gente a estudar um pouquinho, a relembrar o que a gente estudou na lição da Escola Sabatina. Fica a dica aí para você que ainda não tem a lição, corre atrás dela porque a próxima tá maravilhosa. Eu vi que você tem a nova lição aí, não tem, Daniel? Mostra pra gente a capa. Mostra a capa dela aí, por favor. Bota bem na... Isso, aí, ó. Mais para trás, mais para trás. Mais para trás. Bem no seu rosto, bem no seu rosto. Aí, essa daí é a nova lição, ó. Fazendo amigos para Deus. Nós vamos aprender como levar o evangelho para os outros. Fala se não é a data certa para a gente poder aprender isso. Valeu, Daniel. Deixa eu pedir para você agora terminar com uma oração, por favor. Que Deus abençoe a todos nós e muito obrigado, amigo. Vamos orar? Amém. Vamos orar. Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, que habita nas alturas dos céus. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem preparado materiais para que o teu povo não ficasse sem conhecimento da tua palavra. O Senhor tem preparado pessoas para que sempre pudéssemos entender o objetivo que estamos passando aqui, entender como se preparar melhor para a tua vida. É momentos assim, Senhor, que ganhamos, é momentos assim alegres e felizes que conseguimos quando paramos para poder compartilhar a tua palavra, quando paramos para poder estudar a tua palavra. Traz benefício para todos nós, uma alegria, porque o teu Santo Espírito enche os nossos corações. Abençoe a todos, Senhor, que estão estudando neste momento, abençoe a continuação do culto, que nessa próximo trimestre nós possamos parar mais tempo para poder estudar e aprender melhor do teu amor e da tua vontade para cada um de nós. Que possamos ser verdadeiros praticantes, conhecedores e fazer a tua vontade. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Peraí, meu áudio estava cortado, vou fazer de novo. Daniel, muito obrigado, que Deus abençoe você, um abraço aí nas meninas, fica com Deus, tchau, tchau. Valeu, gente, obrigado. Tchau.